Olá, fadas confeiteiras do meu Brasil! Você está assistindo a primeira aula do Esquenta para a nossa jornada Doce Universo das Fatias, que vai acontecer no dia 24, 26 e 28 de julho. E se você ainda não se inscreveu, assim que acabar a live, vá correndo lá no link da minha bio e se inscreva. Mas antes, deixa eu me apresentar para quem está chegando agora, né? Eu me chamo Ju Gomes e ensino mulheres a começarem na confeitaria com fatias de bolo e a faturarem a partir de R$3.000 na cozinha de casa, tá? Então vão entrando, meus amores, minhas fadas, porque hoje vamos conversar sobre como conciliar a confeitaria com a maternidade, tá? O meu público hoje maior é de mães que se conectam com a minha rotina e história de vida. Pois, para quem não sabe, eu tenho uma filha, eu sou mãe e daqui a pouquinho vou contar a minha história para vocês, tá bom? E ó, eu não estou aqui para ditar regras ou que eu vou querer anular a dor de alguém, tá bom? Esse assunto ele é bem delicado, mas acho super viável vir aqui falar minha experiência e como superei a crença de que quando temos filhos, a nossa carreira profissional acaba. E aí você pode se perguntar, né, Ju, o que é crença? Eu não sei o que é crença que você acabou de falar. Crença é o que você acredita que é verdade sobre um assunto, tá? Mas necessariamente não é a realidade. Então, se uma pessoa consegue mudar essa realidade que você tinha como verdade, essa crença é invalidada, ela não existe e isso é lei. Então, por exemplo, a partir do momento que eu conseguir ter sucesso, você também consegue. As crenças, elas são adquiridas na infância e moldam o nosso futuro. Então, o que você vive hoje, com os filhos ou não, é o que você acredita que é possível e que é real. Mas, enfim, isso dá para ser mudado, fadas. E o que vai fazer você prosperar com seus filhos é a mudança de mentalidade. É preciso virar a chave e ver como uma oportunidade e não como um obstáculo para ter sucesso na sua carreira profissional. Fadas. E eu falo isso para vocês porque antes de engravidar, lá em 2019, eu tinha essa crença como verdade, tá? Eu acreditava que quando eu tivesse filho, eu simplesmente não aguentaria, eu não ia poder mais aceitar tantas encomendas, eu acreditava que meus caminhos iam fechar, mas o que aconteceu foi outra coisa e muito boa, que só Deus sabe explicar. E não, eu não tinha rede de apoio, eu não tinha muito dinheiro. Então, para quebrar essa crença, o que eu fiz? Eu procurei seguir pessoas que empreendiam com os filhos, procurei estudar sobre sono, rotina, alimentação, adquiri diversos livros e com isso ganhei força e adquiri ferramentas para testar quando a minha filha nascesse, que foi o que eu fiz e o que eu faço até hoje. E aí, aos trancos e barrancos, vivendo com a minha filha, meu marido, em praticamente 16 horas de trabalho por dia, em um ateliê com apenas 18 metros quadrados, eu consegui superar isso, tá? E com a minha experiência e os relatos de mães confeiteiras que me ajudaram e me ajudam até hoje pelo direct, vocês, minhas alunas, minhas seguidoras são ótimas, eu vou listar aqui algumas coisas que vão te ajudar a conciliar a confeitaria com a maternidade, tá bom? Mas antes eu vou contar a minha história, tá, gente? Porque ela é bem legal e você precisa ver para você poder realmente acreditar e ver que eu tenho embasamento para poder falar o que eu quero falar para vocês hoje, tá bom? Então deixa eu só colocar aqui a imagem. Bom, eu não consegui fazer um PDF bonitinho porque essa live de hoje, né, essa aula de hoje, foi para eu poder, foi de última hora, né? Então, ficou assim vai ficar meio assim amador. Mas é aqui, ó. Essa foto aqui que vocês estão vendo aqui em cima, sou eu com 8 meses, se eu não me engano, era madrugada. Eu tava com 8 meses trabalhando. Então, assim, essa crença, o que você acredita que, se eu engravidar, gente, eu vou ficar mal. Eu vou ter que parar de aceitar encomenda. Eu vou parar de ter que me dedicar tanto ao meu trabalho. Gente, não. É aquilo que eu falei, é mudança de mentalidade. Você tem que mudar isso que você acredita ser, né? Pra de fato realmente acontecer. Porque se você acredita que quando ficar grávida, né? Você vai ter muito enjoo, você vai ficar inchada, você vai ter muita indisposição, não vai conseguir dar conta, é isso que vai acontecer. Porque as crenças, elas moldam o nosso futuro. Foi o que eu falei lá no começo da live. Então, se você acredita em determinadas situações, você vai viver ela, né? Porque elas vão vir pra confirmar o que você acredita, pra não te dar uma de doida. Não, o que você acredita é verdade, ó. Toma aí a tua realidade. E aí vai acontecendo.
Então, o que acontece? Quando eu descobri que estava grávida, foi um boom, foi assim, do nada, né? Não foi do nada, né, gente? Eu estava lá praticando, fazendo tabelinha e o que aconteceu? O que eu acho que aconteceu? Minha sogra pegou chikungunya aí numa época e aí eu vi na internet um elixir de inhame, que era muito saudável, aumentava a imunidade e acabei que eu fiz pra ela poder melhorar. E aí o que aconteceu, gente? Eu comecei a tomar com ela e aí eu acho que eu ovulei 2, 3 vezes no mês, porque o que acontece? O inhame, ele ajuda na fertilização, tá? Então, pra quem tá tentando, é ótimo. Faz um elixir de inhame, dá uma rodela grossa assim de inhame, bate no liquidificador com limão, toma todo dia, gente. Vocês vão ovular várias vezes no mês. E aí, deu o que deu na Ana Júlia, né? E aí, quando eu descobri, foi um baque. E aí, já comecei a ter desejo. E quando eu tava com 5 meses, eu já tava ofegante. Eu dava muitas aulas por mês, né? Eu já tinha um faturamento até que legal. Mas eu tinha que trabalhar muito. Eu dava aulas em lojas pela Blue Star, que eu já era patrocinada pela Blue Star. Então, imagina só minha cabeça, né? Imagina se eu acreditasse de verdade que isso tudo ia acabar porque eu tava grávida, que eu ia ter um filho, que eu não ia mais conseguir fazer. E lembrando, eu não tive rede de apoio, né? Só o Bruno, e também não tinha dinheiro para pagar empregado, nem nessas coisas. Então, nem queria, né, gente? Então, o que aconteceu? Eu tive que mudar a minha mente. Isso aconteceu, tá? Com 5 meses, quando eu descobri que eu tava pré-diabética. E aí eu falei, gente, fudeu, não posso mais ter desejo. Preciso me alimentar melhor pra poder... Porque eu queria ter parto normal. Então eu falei, preciso me alimentar melhor. E aí comecei a me alimentar melhor. Meu fôlego melhorou. Eu não sentia mais desejo. Menina, mudei minha mente. Acabou. Não sentia mais desejo. Juro por Deus. Porque eu tinha uns desejos loucos. Não tinha mais desejo porque eu sabia que isso ia impactar na Júlia. Então, segui a gestação tranquila. Eu não engordei nada na minha gestação. Não me pergunte como, tá? Porque o bebê tá dentro da gente, então a gente tende a engordar também. Mas eu não engordava. A mulher que me acompanhou, a doutora, ela falou, Juliana, tu não engorda? Que porra é essa? Ficava doida. Mas foi o quê? A minha alimentação, tá bom? Eu caminhava também, então assim... Mantém, se você tá grávida, tá? Ou pensa em engravidar, você tem que saber que sedentarismo não é legal. Se você tiver sedentária, vai ser pior, porque a gravidez ela já é uma coisa bem forte pro seu corpo. Então, se você não tá bem, né, ou também não vai procurar ficar, a tendência é piorar, tá? Agravar certas coisas que você tem. Então, já tem esse despertar, né? Com a minha história, eu já vou contando algumas coisas pra vocês, dando algumas sugestões. Então, já parem agora, né? Se você tá grávida ou se você pensa em engravidar, já muda seus hábitos alimentares, seus hábitos alimentares e sua mente. Bom, aí eu fiquei 1 mês, a gente fez um caixa para eu poder 1 mês ficar em casa, só aprendendo a me adaptar com a Ana Júlia, entendeu? Por quê? Porque eu sabia que eu ia estar de resguardo, a Ana Júlia era um bebê, eu não sabia, né, mãe de primeira viagem, eu não sabia como eu ia fazer, era só eu e Bruno, tá, gente? Eu fiquei 1 mês na casa da minha sogra, que morava na Penha, que ela ficou me ajudando, em relação a lavar roupa, em fazer comida, mas depois foi só eu e Bruno, tá? Porque minha mãe quase não ficava em casa, não tinha ninguém pra ajudar, porque meu ateliê era nos fundos da casa da minha mãe. Então eu não tinha ninguém pra me ajudar. Então, era só eu e Bruno. Então, acabou que esse 1 mês foi muito bom, porque ali eu pude já implementar umas coisas que eu aprendi durante a gravidez, né? Que eu pesquisei, estudei, e fui conhecendo a Ana Júlia e me conhecendo como mãe, tá? Agora eu vou mandar aqui outro negocinho. E aí, como vocês podem ver, ela ficava no sling, que no caso é esse daí, que é quando é bebezinho, que não sustenta a cabeça, é esse daí. E isso aí também é uma orientação pra vocês, Tem que trabalhar, filho não quer ficar no carrinho, não quer ficar nem no colo de ninguém, vai ficar só com você? Bota ele nesse sling, que é um lenço grandão, que aí você bota no YouTube e você aprende como colocar, né? Porque eu sabia, agora eu não sei mais. Ela ficava aí praticamente o dia todo e eu amamentava ela. Aí, que não pode deixar a criança no colo o tempo todo, não pode deixar a criança, senão vai acostumar. Gente, o importante é você conseguir trabalhar, o importante é... A criança ali, nos primeiros meses, ela tá fora do útero e ela não sabe o que tá acontecendo. Então ela fica nervosa, ela fala, meu Deus, quero aquele quentinho que tava no útero. Então a melhor coisa que você vai fazer pro seu filho é estar perto de você. Então não se sinta culpada de o seu filho estar sempre com você, tá? Não, eu tenho que deixar ele no carrinho porque a minha mãe, a minha avó falou que ele tem que ficar no carrinho. Não.
Ele tem que ficar onde ele vai ficar melhor. Porque quando você começa a perceber, quando você começa a estudar sobre o desenvolvimento da criança, que eu vou falar pra vocês mais na frente, vocês começam a entender que ele precisa daquilo para se desenvolver. E uma criança bem desenvolvida, gente, ela vai ter uma inteligência emocional absurda. Ela vai saber se resolver, ela vai ser uma criança segura e acredite, ela vai te dar menos trabalho. Então, ou ela tava no sling comigo, tá? Que no começo era esse amarradinho, ou ela tava no colo do Bruno. Olha a cara dele, feliz da vida, tadinho. Mas ela quase sempre queria ficar comigo, gente. Ela quase nunca queria ficar com o Bruno. É aquele negócio de filho, né? Ainda mais quando é pequenininho. Queria ficar com a mãe. Então, com o Bruno era às vezes ela gritava no colo do Bruno e falava assim: minha filha, ele é seu pai, pelo amor de Deus, aceita isso. Porque eu queria terminar de fazer meus bolos, minhas encomendas, e ela só queria mim. E às vezes, por exemplo, eu ia pegar uma coisa muito pesada, era perigoso ficar ali com ela. Então, eu dava pra ele. Eu ia mexer no fogo, eu dava pra ele. E aí ela ficava chorando. Mas enfim, pelo menos estava no colo de alguém com o coração batendo. E aí depois, tá? Eu evoluí pro carrinho, comprei esse carrinho guarda-chuvinha, aí eu ficava andando, meu ateliê tinha 18 metros quadrados. Eu ficava andando com ela ali dentro do meu ateliê, porque do lado de fora a gente tem cachorro, minha mãe, né? Então ficava muito cocô no quintal e a gente não dava pra andar lá. Então eu ficava dentro do ateliê andando com ela. Ela às vezes chorava no carrinho mesmo e falava: minha filha, aguenta, você quis nascer aqui de mim, então vai ter que ficar aqui. Porque às vezes não dava. Adaptei uma banheira para ser tipo um berço, para quando ela dormisse, sono profundo, eu botasse ela no bercinho. Porque foi como eu falei, né, gente? Eu tava no meu ateliê, então eu tava tentando adaptar as coisas ali pra ela. Eu tinha um bercinho na casa da minha mãe, que ficava na frente do meu ateliê, só que ela não ficava no berço, né? E em 2020, que foi nessa época aí, eu comecei a compartilhar aqui nas redes sociais sobre a minha rotina com a minha filha. Por quê? Porque eu fazia tudo com ela. Então, eu acabei atraindo várias fadas que eu tenho certeza que muitas me conheceram dessa época, muitas fadas mães, né, me conheceram dessa época e se identificaram com o meu jeito. Mas eu recebi muito hater nessa época, porque ela falava assim: pra que fazer isso com a criança? Deixa ela no berço, que ela quietinha. Mas ela não ficava no berço quietinha. Então, eu tinha que me virar. Então, eu adaptei a banheira para ser um bercinho. Aí depois aqui embaixo, deixa eu tirar aqui, peraí, que tá com os... Depois aqui embaixo era um cercadinho que a gente ganhou de doação. Foi muito bom também pra gente, ó. Ela não aceitava muito, mas a gente jogava uns brinquedos, ficava conversando com ela. Acabou que depois ela tava super adaptada no cercadinho, aprendeu a andar ali no cercadinho, e ainda ficava, ó, ele balançava, ela ficava indo de um lado pro outro, morria de rir, adorava. Mas, gente, assim, eu tô falando aqui resumidamente a minha história, mas assim, claro que a gente sabe que não é fácil, né? Dá muita tristeza, vontade de desistir, muita insegurança, mas depois que passa, você olha e fala: caraca, ainda bem que eu não desisti, ainda bem que eu fui forte, né? Eu fui contra tudo e todos e tô aqui, minha filha tá muito bem, graças a Deus. E aí depois eu botei esse sling aqui nela, ó, que no caso é um canguru, e ele é um canguru muito legal. Quando ela começou a já conseguir botar aqui, sustentar o pescoço, aí eu já pude comprar. Então, se você tem um filho ou filha que já tá sustentando o pescoço, você já pode comprar esse canguru aqui. E aí eu comprei, não me pergunte aonde, já faz tempo, mas bota no Google que tu vai achar que tem que ser um que dê pra criança ver o que você tá fazendo, tá? Porque vai chegar um momento que ela não vai querer mais ficar de costas vendo o teu peito, não. Ela vai querer ver o que tu tá fazendo. Então, ele é perfeito, porque você pode... Esse daí, eu pude colocar ela de frente e também atrás de mim. Então, tipo assim, eu ia fazer uma coisa assim, pegar várias encomendas aqui de sacola pra entregar, eu botava ela atrás de mim. Porque ela também não aceitava ficar com o Bruno, gente. A menina só foi aceitar ficar com ele grande agora. Eu sofri muito, porque ela só queria mãe. Então, mas vocês têm que pesquisar no YouTube os melhores, tá? Porque tem uns que a perna fica assim caída e aí pode dar deformação, tá? No desenvolvimento das perninhas. Deformação não, acontece alguma coisa que na época eu sabia o que era, agora já passou tanto tempo, não lembro mais. Mas você pesquisa os melhores cangurus que dá pra botar pra frente, tá bom? Pra perninha não ficar caída assim, machucar ou atrapalhar alguma coisa na articulação da criança. E pra vocês verem que a Ana Júlia não me limitava, eu já fui pra várias feiras com ela, eu só consegui agora achar rápido essa foto aqui, ó, eu jogando um bolo pro alto, essa primeira aqui. Eu jogando um bolo pro alto e ela aqui no canguru comigo, e todo mundo vendo. Eu ia com ela, gente, pra todos os lugares que eu tinha que ir, pra Vivian, pra médico,
tudo, eu ia com ela, não tinha com quem deixar. Minha sogra morava na Penha, minha mãe, como eu já disse, ela quase não ficava em casa, então não tinha ninguém para deixar. E aí o Bruno tinha que me levar, e aí ele levava a gente e eu ficava com ela. Quando eu ia dar aula pela Blue Star, né, que eu lembro que eu falei que lá no começo eu dava aula pela Blue Star, ele ia comigo. Aí, por exemplo, já teve uma vez que eu dei uma aula num shopping, né, que a loja era no shopping. Ele ficou lá na praça de alimentação, dando bananinha, dando alguma coisinha pra ela enquanto eu tava dando aula. Aí ela chorava, criando o peito, ele levava lá e eu dava. E eu falava assim, gente, olha, preciso ser mãe agora. E todo mundo sempre entendia, tá bom? E quem não quisesse entender também tava nem aí. O importante era que eu estava cuidando da minha filha, tá? E fazendo o meu papel. E aí, olha que legal, gente. Ela foi notada pela Blue Star. Primeira vez que ela foi notada. Ela recebeu vários kits da Blue Star. Por quê? Porque lá no ateliê eu adaptei pra ela. Então, assim, tudo que ela fazia era com as minhas coisas. Ela brincava com os meus moldes, com os meus cortadores, bagunçava tudo. E eu não tava nem aí. Ela podia estar destruindo meu ateliê. Eu só queria terminar minhas coisas quando ela já começou a andar, né? Então eu deixava ela brincar com panela, com tudo. Depois eu guardava, lavava, acabou. Aí sempre antes de usar eu tinha que lavar, porque tava sujo. Então deixava ela acabar com o mundo ali e fazia minhas coisas. E dentro da nossa rotina, quando eu tinha um tempo, eu tentava desenvolver ela também. Então eu pegava o rolo, pegava a massinha e deixava ela rolar, ensinava ela como cortar, ensinava ela a ter equilíbrio, entendeu? E ali a gente fez um bolinho aqui embaixo, foi quando ela parou de mamar, foi com 2 anos e alguns meses, não consigo lembrar aqui. Ela parou de mamar, então a gente fez um bolinho juntas, foi bem emocionante, porque a gente sabe a dor e a delícia que é de amamentar, né? Então, quando acaba esse vínculo, é um alívio, mas também é uma dor, porque ver aquele bebê que era amamentado por você, e aí você vê aquele olhinho, e você sabia que você estava alimentando ele, ou estava dando algo que ele precisava, né? Afeto, o carinho, ou o que ele estava precisando no momento, e não vai ter mais. Então, assim, dá uma tristezazinha, então eu quis registrar esse momento. E agora, o que eu posso falar para as mães que estão grávidas, pensam em engravidar, ou que estão com um bebê pequeno, tá bom? E estão meio perdidas assim, né? Tipo, cara, eu não consigo fazer nada com a minha filha, tá? Então eu coloquei tópicos aqui pra eu poder falar com vocês, pra lembrar, né? Pra falar com vocês. Então vamos lá, a primeira frase que eu botei que pra mim é essencial. A base é o que vai definir como seu filho se comportará durante os anos. Então aproveita agora que você tá com um bebê pequeno, que você tá grávida, pra você estudar sobre o desenvolvimento infantil. Porque quando você estuda sobre o desenvolvimento infantil, tudo fica mais fácil. Aí você entende que aquilo ali que ele tá fazendo não é birra, e sim, ele tá passando por um momento super turbulento na vida dele. E aí você começa a adquirir conhecimento de como você ajudar ele a passar por aquilo. E aí você acaba se ajudando, porque quando você consegue se conectar com ele e fazer ele parar de gritar, de chorar ou de se sentir frustrado, ele acalma e deixa você trabalhar. Então é importante você saber sobre o desenvolvimento infantil desde bebê, porque aí você vai saber quantas horas ele precisa dormir, que é ali que eu vou falar embaixo, que é a janela do sono. Você vai saber os picos de desenvolvimento, então você não vai ficar perdida dependendo, sabe de quê? De mãe, de vó, que as mães e as vós, elas têm as crianças delas, que elas foram passando de geração para geração e elas querem te passar. Só que nem sempre, o que eu falei lá no começo, a crença é uma verdade absoluta, é a realidade. Então você pode mudar esse ciclo, entendeu? Você pode ser a mulher corajosa de mudar esse ciclo. Eu fico feliz em falar que eu fui a mulher corajosa em mudar o ciclo de desenvolvimento, de criação que a minha família dava. E eu não culpo em nenhum momento a minha família por isso, tá? Porque eles foram aprendendo um com o outro. A culpa seria minha se eu não buscasse conhecimento para poder mudar isso daí, tá bom? Então, você estudar sobre o desenvolvimento é muito importante, tá? Livro, vídeo no YouTube, tem muito Instagram sobre isso, né? Sobre educação respeitosa também, que você vai aprendendo a ter estratégias para lidar com as coisas que vão vir com as crianças, entendeu? E assim, você não precisa acreditar também 100% em tudo que todo mundo faz e aplicar. Você vai adequar a sua rotina. Então, assim, tem coisas que eu lia e falou assim, gente, é impossível fazer isso comigo, não tem como. Era uma outra realidade, mas eu podia pegar aquilo ali, como que eu posso adaptar a minha realidade, entendeu? Então, a gente sempre precisa estar com essa visão.
se adaptar. Nós somos metamorfose ambulante, precisamos ser isso, né? Nós não somos, nós temos que ser. Temos que ter sempre mudança. Então você sempre tem que estar tentando pegar aqui, pescar desse lado para poder trazer para sua realidade e transformar ela. Educação respeitosa também é um outro quesito muito importante que eu vi que fez muita diferença, porque eu falo isso por mim, porque tudo pra mim era gritar, era já querer bater. Cara, criança de 1 ano. Então, assim, a gente tem que pesar, e isso pesa muito na nossa consciência, né? Depois que a gente faz o ato, que a gente bate, ou a gente fala alguma coisa que não queria falar, a gente fala, caraca, mas olha, esse serzinho aqui ainda não sabe de nada, né? Então a culpa não foi dele, a culpa foi minha que eu que não soube me controlar. Porque a questão é isso, a gente que não se desenvolveu 100%, tá? Por conta de que os nossos pais não sabiam dos nossos desenvolvimentos, então a gente não consegue lidar com o que o nosso filho está precisando. Então, a partir do momento que você tem essa noção, quando você vê que você está se estressando, está querendo, sei lá, falar para Deus que se arrepender de ter tido filho, é porque você não está desenvolvido ao ponto de ajudar essa criança a desenvolver. Então, você precisa ter essa consciência para você falar, opa, peraí, eu preciso quebrar esse ciclo, meu filho precisa ser melhor que eu. Então, você vai acolher, você vai conversar, entendeu? Não é deixar a criança cagar na sua cabeça, tá? Algumas pessoas dizem, a criança vai ficar sem limite. Não. Quando você estuda direitinho, e ó, se bobear, às vezes você nem precisa de curso, tá? Eu comprei uns cursos, mas também tudo que eu aprendi gratuito me ajudou demais. Então, se você não tem condição de comprar curso, vai no gratuito. Come o YouTube. O YouTube também tem muita coisa boa. Então, a educação respeitosa ela é a base também para a tua conexão com a sua criança. Porque, para mim, o segredo é a conexão. Quando você tem uma conexão com seu filho, cara, ele pode estar tocando terror. Mas quando você chegar, falar naquele tom de voz que conecta com ele, ele vai parar na hora, ele vai te abraçar, ele vai... Gente, é incrível. Então, às vezes, a Ana Júlia tá passando por pico de desenvolvimento, ou ela tá meio agressiva, ela tá meio rebelde. Aí, às vezes, eu me deixo levar, porque eu não tô desenvolvida, né? Aí, daqui a pouco, peraí, deixa eu conectar com a minha filha, porque eu sou o adulto, eu sou a mente desenvolvida. Então, eu tenho que dar ali uma solução para o que tá acontecendo. Então, eu chamo ela e falo com um tom de voz que vai trazer ela para mim, a gente conversa, peço para ela me abraçar, acabou, tá bom? Janela do sono, gente. Janela do sono, isso funciona até hoje com a Ana Júlia. Mas é muito mais para bebê. Porque assim, a criança, ela tem a janela do sono. O tanto de tempo que ela precisa dormir e o tanto de tempo que ela precisa ficar acordada. Isso é muito legal. Se você não sabia, agora você tá sabendo. Então assim, não é você forçar a criança a dormir, tá? Como algumas pessoas acham que educadora do sono faz. Algumas educadoras fazem isso, né? Não, deixa a criança no berço chorar até dormir. Não. Ela dá indícios, tem uma tabelinha de janela de sono, aí você vai ver lá, mês, 6 meses, 2 meses, 1 mês. Quanto mais rápido você aplicar isso com seu filho, mais rápido você vai ter uma vida mais plena na confeitaria. Então, a janelinha de sono é o quê? Um recém-nascido, exemplo, tá? Que eu não lembro mais. Fica acordado 2 horas e ele precisa de um cochilo de 1h40. E aí depois ele fica mais 2 horas acordado, depois ele precisa de mais um cochilo e assim vai, entendeu? Então assim, quando ele tem que ficar acordado 2 horas, ele tem que estar bem, entendeu? Porque um bebê, quando ele está bem alimentado e bem descansado, ele fica bem. E aí você consegue trabalhar com ele bem e ele dormindo, tá bom? Nem sempre quando ele tá acordado ele tá bem. Então você tem que se garantir quando ele tá dormindo. Então quando você sabe que tem as janelas que ele vai ter que dormir, é ali que você vai adiantar seu serviço. E é isso que eu fazia com a Ana Júlia. Então, por exemplo, ela tinha que ficar 2 horas dormindo. E aí tem toda uma preparação, tá, gente? Meia hora antes de ter que dormir, aí você vai, bota num lugarzinho assim, apaga as luzes ou deixa aceso, mas faz umas coisinhas para ele poder realmente dormir, porque ele vai dando indícios. É o desenvolvimento do corpo. Então, assim, é batata, tá bom? Tem umas crianças mais resistentes, mas se você começar já a aplicar, você vai ver que funciona. E aí você pesquisa direitinho, porque as especialistas vão dar tudo certinho. É que agora eu não lembro mais. Mas quando a Ana Júlia tava dormindo, eu falei, olha, tem 2 horas para fazer tudo que eu não fiz nesse tempo, porque ela tava meio chatinha por conta da vacina. Então eu saía trabalhando, dava o tempo dela acordar, eu ia devagarzinho, pegava ela para ela acordar.
entendeu? Não deixa o filho dormir. Ele dormiu 6 horas direto, graças a Deus, durante o dia, né? Vou trabalhar pra caramba. Não, porque isso vai atrapalhar a noite e aí você vai ficar estressada, ele também, e aí vai virar uma bola de neve. Então, janela do sono é vida, tá? Anota aí. Alimentação BLW, tá? Alimentação BLW também é um assunto muito legal que você pode estudar. Desculpa. Porque ela dá autonomia pro bebê. E ela, né, é uma alimentação que as pessoas acham assim meio doida, porque assim, não é dar papinha, você já dá pedaços de alimentos para criança. Então você já dá autonomia para ela, mas você não precisa seguir se você não quiser, mas só de você seguir uma alimentação mais saudável com seu filho vai te ajudar quando ele já estiver grandinho querendo comer doce da tua confeitaria, entendeu? Que aí quando ele começar a comer muito doce, ele não vai querer mais comer coisa saudável. Então se você desde pequenininha dá uma alimentação saudável para ele vai comer com mais facilidade, tá? E o método Montessori, que é o que eu aplico com a Ana Júlia, que vocês acham lindo aí nos stories, eu apliquei o método Montessori, tá? E o que é o método montessoriano? Que é o que também você consegue achar aí pela internet. É um método que foi criado por uma mulher que ela viu que as crianças, elas podem sim ajudar e elas precisam ajudar, faz parte do desenvolvimento delas. Elas querem ser úteis e elas ganham mais autonomia para fazer coisas que a gente acha que só em tal idade ela vai poder ter. E aí você acaba tirando do mundo da criança aquilo de achar que ser criança é chato, só quando ser adulto é legal, porque tudo é coisa de adulto, não pode mexer porque é de adulto, não pode mexer porque vai machucar. Então no método Montessori você adapta o ambiente para ela. Então assim, a minha cozinha era adaptada para Ana Júlia. Vocês veem uma torre que a Ana Júlia tem, né, que é de madeira, é porque ela queria ficar do meu lado, eu não ia botar ela em cima de um banco, em cima de uma cadeira, então eu comprei uma torre que protege ela e ali ela podia me ajudar. Então, tinha coisinhas, eu deixava ali livrinhos, tudo na bancadinha dela, o quarto dela não tinha berço depois que ela começou a andar, eu botei cama, por quê? Pra ela já aprender ali, né? Quer dormir? Quer deitar? Deita, ali o quartinho dela, tem um espelhinho para ela poder se reconhecer, então é muito legal vocês conhecerem sobre o método montessoriano, porque vai ajudar a despertar a autonomia nas suas crianças desde bebês, tá? E a frase que eu botei aqui, que o seu filho pode te ajudar desde muito pequeno, tá? Desde muito pequenininha, a Júlia já me ajudava, tá? E confie no potencial dos pequenos. Quando você estuda sobre a criança, você confia mais nela. Porque a gente tende a entender que criança é tipo bobo, não sabe de nada, não tem noção de perigo. Não tem mesmo se você não ensinar. Então, se desde pequenininho você vê que eles são uma esponja, eles absorvem tudo que você diz, que você fala, que você mostra, desde pequenininho você vai mostrando, você vai ensinando. Ó, vou te ensinar a descer da cama, vou te ensinar a descer aqui do sofá. Eles vão aprender muito rápido, tá bom? Então, isso vai te ajudar demais na cozinha. Ó, o fogão, ele queima. Se tocar aqui, vai fazer dodói. Então, assim, são conversas que você tem que ter diariamente com seu filho, porque eles aprendem com repetição. E isso desde bebezinho, tá? Ana Júlia, desde o carrinho, eu ficava conversando com ela, o que ela podia fazer, o que ela não podia. O pessoal devia me achar doida, mas funcionava. E para quem tem filhos pequenos, né? Novamente aqui eu coloquei nesse PDF, que é para poder vocês botarem muito na cabeça, que é o que eu tenho em mente. A base é o que vai definir como seu filho se comportará durante os anos, tá bom? Então, assim, ó, dê serviço para eles fazerem. E essa frase faz muito sentido sobre serviço. Por quê? Se na base você constrói uma criança proativa, uma criança preocupada se você tá bem, se você tá com muito serviço, quando ele tiver um adulto, ele vai ser assim com você, ele vai ter esse carinho, essa preocupação. E o melhor, ele vai passar isso ou para a esposa ou para o esposo. Entendeu? Então, desde pequeno, eles podem fazer serviços pra gente. Não é exploração, não é... Deixa ele fazer as coisas, não entrega tudo na mão, não. Eles precisam dessa autonomia pro próprio desenvolvimento, tá? Então, pense sempre nisso. Se você não tratar a base agora, depois vai ser mais complicado você mudar no futuro. Aí depois é fácil falar assim, pô, meu filho é um Zé Ruela que não quer fazer nada, só quer ficar jogando videogame. Mas quem é o pai que educou? Quem é a mãe responsável por eles, né? Então a gente não pode se anular nisso. Então,
Eu não tenho filho adolescente, então eu não posso opinar sobre como lidar ainda com adolescente. Mas se na base você constrói ali uma conexão, uma criança com autonomia, com empatia, com certeza ele vai ser um adolescente não tão rebelde, ou né, não vai ter tantas fases, né, de rebeldia ou de maluquice que às vezes a gente tem. Eu tive muitas. Minha mãe, gente, coitada, sofreu muito comigo. Então, deem pequeno serviço para eles fazerem. Hoje, vocês viram lá a Ana Júlia fazendo nos stories o bolo de pote. Vai aos pouquinhos, atrasa, mas é muito bom, tá bom? E com os próprios utensílios da cozinha, conseguimos desenvolver habilidades neles, tá? Então, assim, aquilo que eu fiz com a Ana Júlia hoje sobre bolo no pote, eu tava desenvolvendo uma habilidade para ela, tá? Ela ali, e diversas atividades também que eu já fiz com ela, desenvolveram a habilidade motora dela. Vocês ficam doidos com ela. Nossa, ela me espatula melhor que eu. Mas por quê? Vira e mexe que eu tinha um tempinho. Vem cá, filha. Eu segurando a mão dela, eu botava ela para espatular o começo do bolo, um bolo de isopor. Sempre tinha um ali, entendeu? Então é assim. E a gente precisa se organizar bastante, tá? Quando a gente tem filho, a gente precisa ter em mente que a gente precisa se organizar, porque senão não vai dar bom, tá? Então você tem que ter em mente que, tá, você tem que ter bastante encomenda? Tem, mas você também tem que ter tempo pro seu filho. E a sua rotina, a rotina que você tem, ela tem que se adequar à vida do seu filho e não ele se adequar à rotina da sua confeitaria. E é isso que a gente se engana. Então, você quer começar 8 horas a trabalhar, né? 8 horas da manhã eu vou trabalhar, igual as confeiteiras trabalham, igual se eu fosse ter uma loja, eu fosse abrir a loja 8 horas. Não. Você é mãe, você trabalha em casa, você tem os seus afazeres também de casa, né? Comida, casa para arrumar, porque você não vai viver na zona. Se você tiver empregada, beleza, mas agora se você não tem, tipo como eu, você tem que primeiro fazer algumas coisas da sua casa para depois você pegar a sua encomenda, né? Para você depois agitar a sua confeitaria. Então, acordou? Faz o que tem que fazer com as crianças, joga para a escola. Outra coisa também, gente. Vocês vão trabalhar na confeitaria para ter dinheiro para poder botar a criança numa creche ou numa escolinha boa, confiável. Seu filho não precisa ficar com você só porque você está trabalhando em casa até os 7 anos, até os 5 anos. Você pode colocar ele numa creche meio período para poder ficar ali tendo os cuidados necessários, porque é uma creche confiável que você, né, viu lá direitinho, e você vai ter mais tempo para você poder trabalhar. Então, resolvi falar isso aqui agora porque isso foi um peso que eu tirei quando eu consegui colocar a Júlia na creche. Porque eu ficava pensando, caraca, eu vou ficar com a minha filha até quantos anos aqui, até botar na escolinha, que todo mundo bota. E quando eu coloquei ela com 2 aninhos, eu fui criticada pela minha família. Pô, você trabalhando em casa, botou a criança na creche? Não, peraí, mas só porque eu tô em casa, não é porque eu tô à toa, eu tô trabalhando. Então, assim, eu não pude ligar porque as pessoas estavam falando de mim. Eu tive que seguir o meu instinto, o meu coração, o que seria bom pra mim, pra minha profissão e pra minha filha. Então, isso é uma coisa que vocês têm que levar em consideração. Gente, tá com dinheiro, vamos trabalhar, vamos criar estratégia, vamos se especializar para ter mais dinheiro, para você poder ter uma parte e botar seu filho na creche. Por quê? O seu filho indo para creche, para escolinha, nem que seja meio período, você vai ter mais tempo de fazer mais dinheiro. Imagina isso, entendeu? Então não liga para as pessoas não. Ah, meu marido tá falando que eu tenho que... Conversa com ele direitinho, que você não precisa arrumar um problema no seu casamento. Ou às vezes você tem que bater pé para poder falar, não, vai ser assim porque eu vou trazer o dinheiro para essa casa também. Então eu preciso que ele vá para a escolinha, tá bom? Não se renda ao celular, tá? Outro tópico aqui. Às vezes a gente quer deixar, para ganhar mais tempo. Filho, fica com o celular e fica 2, 3, 4 horas com o celular. A criança fica super irritada, Ana Júlia, e eu tô falando isso por experiência própria. A Ana Júlia fica super irritada, não quer saber de nada, não se conecta comigo, não quer me ajudar, porque tirei o celular, né? Menina, é uma aterrorização. Então, procure se organizar, fazer isso que eu falei. A rotina tem que se adequar à sua criança para você poder deixar menos tempo ele com acesso à tela, tá bom? Porque a tela, ela... além de atrasar o desenvolvimento, ela deixa as crianças mais nervosas, tá? Uma coisa que eu queria falar pra você é que você dá conta e o trabalho ele fica mais demorado com eles, tá? Isso é fato. Mas o elo e a lembrança afetiva que vocês estão criando ficará gravado em suas memórias para sempre. Então, quando você estiver cansada, estiver frustrada, triste, se perguntando se isso que você está fazendo é o certo,
pense, eu tô criando lembrança afetiva com o meu filho, uma boa lembrança da infância dele, da mãe dele? Se você falar que sim, beleza, cara. Então, acalma seu coração, bota um tampão no ouvido, tira o que o pessoal fala da sua cabeça e segue o que seu coração tá dizendo que você tem que fazer, tá bom? E quanto mais cedo você incluir o seu filho na sua rotina, mais rápido eles irão te ajudar, tá bom? O que isso quer dizer, gente? Quanto mais cedo você começar a botar ele para te ajudar, para você dar uma autonomia para ele, dar pequenos afazeres, mais rápido a maternidade vai te dar um retorno, tá? Então assim, ó, hoje o que eu fiz aqui? Isso, agora eu vou falar um pouquinho até fora da confeitaria. Hoje eu fui pegar o lixo e eu lembrei, 4 anos a Ana Júlia já pode pegar o lixo e botar lá fora. Aí eu fui, tirei o lixo da lixeira, amarrei direitinho, falei, filha, aí ela, Eca, leva lá, segura aqui, tá limpinho, mamãe ajeitou pra você, leva lá pra fora pra mamãe, por favor, ajuda a mamãe. Aí ela, mas eu fui. Então, agora eu vou tentar fazer isso. Ela já levar o lixo, porque ela já me ajuda muito na cozinha. Ela chega pra mim, gente, sério. Ela fala, mamãe, o que eu posso te ajudar? Gente, eu quase morro quando ela fala isso. Mas querendo amassar essa criança. Mas às vezes eu tô com tanta coisa que eu falo, não, minha filha, agora se você querer me ajudar, eu vou acabar me atrasando. Então, eu vou te dar outra função. Aí eu crio alguma coisa pra ela fazer ali, pra ela também não ter aquele negócio, toda vez que eu pergunto pra minha mãe se ela quer ajuda, ela não quer, então ela vai parar de perguntar. Então eu falo, mas me ajuda nisso daqui, separa esses potes, ou abre aqui, pode brincar aqui no armário do chocolate, depois a gente arruma. E vou e faço, entendeu? Mas também nunca fico dando muito não pra ela. Então, se eu tô podendo, se eu não tô na correria, ela fala, mamãe, quero te ajudar. Igual hoje, ela queria porque queria fazer bolo. Eu tava fazendo story, querendo falar sobre a jornada. E ela querendo fazer bolo. Eu falei, olha, hoje eu não vou fazer bolo agora pela manhã. Vou fazer bolo de pote, vamos ajudar a mamãe. E aí, criei ali as coisinhas pra ela poder me ajudar. Demorei, eu faço bolo de pote rapidinho, né? Mas demorei muito mais, mas pelo menos ela me ajudou. Deixei ela com senso de pertencimento. Então, assim, ela se sente útil, né? Ali ela se sente ali no ambiente que ela é útil, que ela é uma pessoa da Beijinho Doce, que ela tá dando orgulho pra mãe dela, porque os filhos, eles querem agradar os pais, né? Então ali ela ficou muito feliz. E depois ela fez um pra ela e comeu toda feliz, gente, foi muito legal. E agora também aqui uma frase que eu botei pra vocês é: fica calma, você não precisa acertar sempre, fique em paz. Somos seres humanos e erramos demais. Gente, eu nem sempre sou uma mãe perfeita, eu ainda não sei tudo, eu erro bastante, mas eu tô sempre ali querendo evoluir com a minha filha e com a minha confeitaria, como ser humano, como esposa, como filha, tá? E a maternidade, eu falo que ela me mudou bastante. Ela me trouxe essa consciência, mas devido aos estudos que eu tive, porque eu fui entendendo, e aí eu acabei entendendo até mais sobre as pessoas ao meu redor. Porque se você não tem uma base legal, uma base sólida, você se torna um adulto com inteligência emocional frágil, você se torna um adulto cheio de crenças. E eu conversando com vocês diariamente pelos stories, direct, com as minhas alunas, eu vejo o quanto isso é real e o quanto a infância impacta, já que as crenças, elas são feitas desde a infância, tá? Tanto as positivas quanto as limitantes. E essas crenças limitantes, que são as verdades que vão te limitar, que são preocupantes. Então a gente sempre quer, né, que os nossos filhos sejam maiores que nós. Então, para que isso aconteça, a gente precisa não limitar essa criança. E o adulto independente de amanhã é a criança que você está educando hoje. Cara, se puder, bota assim, no negócio para você sempre ler, entendeu? Porque se você tem essa base, cara, ela não vai, você não vai perder seu filho na adolescência, você não vai perder seu filho pro celular, você vai ter um adulto que ama os pais, que tem orgulho de falar que a mãe é confeiteira, que ajuda, que vai te engajar ainda mais nas redes sociais, porque todo mundo adora criança também. Então, pensa sobre isso, tá bom? E vamos lá pro último slide, agora é bem importante, tá bom? Não contem a realidade que vocês vivem para os seus filhos. Deixem-os imaginar tudo o que eles quiserem ser ou quiserem ter, tá bom?
Não coloquem crenças limitantes que seus pais colocaram em você. Seu filho precisa ser a sua melhor versão e ele só será se você o der asas. Então, assim, ai, Ju, vou deixar meu filho querer tudo que vê pela frente? Não é isso. É a gente parar de falar coisas para eles que vão impactar, que vão gerar essa realidade limitante para ele. Então, assim, ó, meu filho, você é pobre, você não pode ter tudo. Para que falar isso? Para que seu filho saber de certas coisas? Ele é só uma criança e ele precisa imaginar. Se você for reparar, os nossos filhos, eles têm muita imaginação. Quando eu era pequenos, a gente também imaginava muita coisa, né? A gente conseguia imaginar que a gente era astronauta, que a gente tinha muito dinheiro, que eu podia ir pra Paris, conhecer não sei quem, tipo, rapidinho. Só que isso foi tudo podado por conta da realidade que a gente vive, nossa mente foi amadurecendo. Mas você consegue perceber a diferença entre um adulto próspero e um adulto que não é próspero? É porque provavelmente esse adulto que é próspero, a base dele foi construída com crenças que não limitaram ele tanto. Então foi mais fácil, mais rápido para ele crescer e prosperar. Então, um adulto que ele não está sendo próspero é porque ele tem muitas crenças que limitam. Então, você precisa se libertar disso e você não tem que aprisionar os seus filhos também, tá? Isso é uma missão diária, porque eu vivia me pegando e falando assim para Ana Júlia: querer não é poder, minha filha. Porque ela fala assim, eu quero agora. E eu falava, querer não é poder. E isso eu invalido o querer dela e invalido o meu também, porque eu reforço que querer não é poder. Então, se eu quero viver da confeitaria, se eu quero alguma coisa, se eu almejo uma panela mexedora, se eu almejo um cargo maior, eu não vou ter, porque querer não é poder. Então, tem coisas que a gente fala para os nossos filhos que impactam na vida dele, na formação deles e reforçam o que a gente acredita. E aí, cada vez mais, isso vai bater sempre na sua realidade. Aí você vai querer prosperar na confeitaria? Não vai conseguir. Aí, por que, Deus? Porque você acredita que querer não é poder. Entendeu? Então, assim, quando os filhos, exemplo, porque isso as pessoas falam muito, então eu vou deixar meu filho querer a loja toda. Não, é você sempre ter esse ponto de conexão com eles. Ó, filho, hoje não dá, porque a mamãe não trouxe dinheiro, né? Que a mamãe não tem dinheiro, a mamãe não tem dinheiro pra comprar, ou compra isso, ou compra aquilo, ou compra carne, ou compra o seu brinquedo. Ele não precisa saber. Entendeu? Deixa ele imaginar que ele pode comprar. Fala, filho, você pode comprar o que você quiser, mas hoje a mamãe não trouxe dinheiro porque eu não sabia que você ia querer a loja toda. Eu só trouxe dinheiro para carne, tá bom? Então vamos lá no mercado comprar só carne. Ele pode chorar, ele pode se jogar no chão, mas pelo menos você não fixou uma crença nele, entendeu? De que ele é o pobre, de que ele não tem querer, entendeu? Então, assim, pensem sempre no que a gente está falando, tá? Porque as nossas crenças, o que a gente acredita, é o que a gente fala. Então, o que você mais fala no dia sobre você ou sobre a realidade é o que está te limitando. Então, a partir do momento que você percebe isso, você consegue se libertar disso e falar assim, não, peraí, se eu tô com filho e tá perrengue, eu não tenho com quem deixar, tá difícil para mim, isso é a realidade? Vamos ver aqui se tem gente nesse mesmo estado que eu com filho, né, empreendendo, se tá bem sucedida. Gente, se você achar uma pessoa, acabou, aquilo ali caiu por terra e você fala, pô, se ela conseguiu, eu consigo também. Entendeu? Não tem os escolhidos de Deus não, gente. Não tem os alecrins escolhidos por Deus. É você que se faz seu alecrim dourado de Jesus. Entendeu? Então, a Juliana tá conseguindo, então eu também consigo. Vamos ali ver o que ela tá fazendo. Vamos ali tentar pegar alguma coisinha para poder mudar aqui. E é assim que a gente vai alterando a nossa realidade, tá bom? Então, se a sua realidade não tá legal, veja o que você mais fala durante o dia, veja o que você mais fala para os seus filhos, para o seu marido, sobre você, entendeu? Porque quanto mais você fala, mais vai acontecer, tá bom? Então, até quando a situação estiver ruim, você não precisa falar para ninguém, tá? Fica quietinha, porque quanto mais você fala que a situação tá ruim, que tá difícil, que você não vê a luz no fim do túnel, mais vai ficar. É isso que você vai atrair. Então, para você mudar isso, você tem que falar, minha vida tá ótima. Eu já passei diversos apertos financeiros. Minha família ficou sabendo? Não. Porque eles vão me ajudar? Talvez poderia, sim, com 100 reais, 200, mas não ia me ajudar, não ia dar solução para os meus problemas, não ia me dar R$1 milhão para eu poder não ter mais problema financeiro.
Então, pra que eu vou ficar falando pra minha mãe, pro meu tio, pro vizinho? Ai, não, a situação não tá boa não, a encomenda tá ruim, mãe, não dá. Minha mãe falava, ó, Juliana, compra isso daqui, cara, essa casa caindo aos pedaços. Eu falava, tá bom, mãe, vou comprar, que eu tô com outras prioridades, eu tô investindo aqui no meu negócio. Nunca contei a realidade pra ela. Então, assim, minha família acha que eu cago no dinheiro e graças a Deus, porque é isso. E é isso que eu profetizo pra mim, é isso que eu profetizo pra minha filha, é isso que eu falo. Eu posso estar passando o que for, mas ninguém nunca vai saber, ninguém precisa saber, nem eu. Porque se eu entrar nesse personagem mesmo, de que eu tô sofrendo, de que eu tá difícil, acabou. Então, se ninguém acredita na minha realidade, eu tenho que acreditar, tá bom? Eu tenho que ser a única e exclusiva pessoa a acreditar pra poder mudar isso daí. Então é isso, tá? Falei pra caramba. Essa é a aula de hoje sobre como conciliar a confeitaria com os filhos. Aqui eu quis trazer mais do que confeitaria, eu quis trazer sobre sentimento, sobre ser humano, tá? Porque vocês são mais do que seguidores, tá? Eu sei que vocês passam por medo, vocês se sentem perdidas, assim como eu também me sinto às vezes e já me senti várias vezes, tá? Então eu quis trazer tudo o que eu fiz e que eu tenho certeza que me ajudou e me ajuda a lidar com isso, tá bom? Então, alguém tá com alguma dúvida sobre alguma coisa, quer falar? Ó, a Sandra Paiva Confeitaria falou, me identifico total com você. Não tive ninguém mesmo para me ajudar e tive minha filha de cesariana. Ficava também comigo, fazia tudo com ela no colo. E aí, ó, a Sandra tá aí dando o testemunho dela, falando que é possível, gente. Leda Gourmet, gostei. Na verdade, é uma palestra. Ai, vocês são demais. Obrigada por essa aula maravilhosa. Obrigada a você, Gabi Doce, por estar aqui, tá bom? Obrigada a todas vocês por terem compartilhado desse meu conhecimento. Se você conhecer uma mãe empreendedora, compartilhe essa aula com alguém que está precisando saber disso, tá bom? E agora eu vou me despedir de vocês, tá? Então, ó, um beijo, fiquem com Deus e, ó, tira um pouco dessa carga materna que você tem que dar conta de tudo e que a sua vida depois dos filhos tem que continuar sendo igual quando era antes, sem eles. Não, ela vai mudar, só que ela vai mudar para melhor. Acredite, filho é bênção, ele é catalisador. Catalisador vamos dizer que é um acelerador do que você ia ter. Então, se você ia demorar X anos para conseguir uma coisa, acredita que ele é catalisador, ele vai te trazer em bem menos tempo. Tá? E foi assim que aconteceu com a Ana Júlia, porque eu acreditei nisso. Então eu tenho plena certeza, eu posso, que Deus me chame por testemunha. Eu ia falar que Deus me chame por testemunha, porque quando eu vou falar uma fofoca, eu falo assim, que Deus não me chame por testemunha, mas eu acho que a pessoa fez. Mas que Deus pode me chamar por testemunha, porque depois que a minha filha nasceu, tudo na minha vida mudou. Parece que eu vivi 30 anos em 4 anos. E que continue, Deus. Entendeu? Por quê? Porque eu acredito nisso. Porque a Ana Júlia é um ser divino, espiritual, diferente, evoluído que veio? Não, é porque eu acredito. Eu tô fazendo minha filha acreditar nisso. Então, olha só, posso contar só uma coisa pra vocês, tá? Que isso vai pra aula de mentalidade, né? Que eu gosto muito de falar sobre isso. Inclusive, no meu curso, é uma das bases que eu sempre converso com as minhas alunas. A casa que a gente conseguiu morar hoje, eu tenho certeza que tem muito peso da vibração da Ana Júlia. Porque a gente sempre viu, né, eu e Bruno, casas luxuosas e tal, e a gente chamava a Ana Júlia pra ver. E a gente, filho, olha só a nossa casa, olha só. E a gente morava num apartamento de 40 e poucos metros quadrados, tá? E olha, filha, nossa casa, olha o seu quarto, como que é seu quarto? E aí toda noite, tá? E foi bem intenso isso há um mês atrás. Toda noite, Ana Júlia queria ver o quarto dela. A gente achou um Instagram desse pessoal que faz design de interior, arquiteto, não sei, que só fazia quarto de criança. E aqueles quartos tudo de celebridade. Eu botava lá pra ela ficar vendo os rios desse cara, ela ficava vendo todo santo dia. E ela ficava vibrando aquilo ali, tá? Ainda não chegamos na realidade ali que ela tava vibrando, mas com certeza ela catalisou essa casa que a gente conseguiu hoje, que foi uma oportunidade. Então, assim, os seus filhos, eles podem ajudar você a conquistar o que vocês querem, o que vocês estão
precisando, o que vocês estão desejando. Façam eles ajudarem com essa vibração. Então, assim, joga eles num sonho com você. Filho, olha só, a gente trabalhando, a gente vai viajar, vamos conhecer o mar, vamos andar de avião. Imagina só a criança tem uma imaginação fértil, ela vai vibrar aquilo, gente. Ela vai vibrar e vai atrair para você. Então, por isso é importante você não lapidar seu filho. Você não podar, na verdade, seu filho, né? Se você podar ele vai estar ali à mercê do destino. Isso, que ele tem que ser, ele é o criador, junto com Deus, do destino dele, tá? Porque não adianta Deus querer uma coisa muito boa pra gente se a gente não quer, se a gente acha que não é possível pra gente. Então, Deus vai falar assim, minha filha, tá bom, eu te prometi o mundo, mas você só quer isso, esse terreninho? Tudo bem, então toma. Então, vamos começar a mudar, né, essa geração com os nossos filhos, tá bom? Então, um beijo e tchau!